Investir não é sobre prever o mercado, é sobre conhecer-te a ti próprio. O teu perfil de risco não define o quanto ganhas, define o quanto consegues manter o rumo quando o caminho fica instável. Hoje vou-te falar de escolhas conscientes, de carteiras de investimento que respeitam quem tu és e de investir com tranquilidade, consistência e propósito. Bem-vindos ao Finanças com o Calvário, o teu espaço dedicado à literacia financeira, onde descomplica investimentos e ajuda-te a tomar decisões mais inteligentes com o teu dinheiro. Se sentes que o dinheiro desaparece todos os meses e não consegues organizar as tuas finanças nem compreender produtos de investimento, tenho uma novidade para ti. Vou abrir 3 vagas de mentoria de 1 para 1, gratuita. Em 30 dias vamos criar juntos um plano simples, prático e realista para as tuas finanças e poderás aprender como criar o teu método para investir, distribuindo em 3 a 4 sessões de 45 a 60 minutos cada e podem ser, por exemplo, online. Todas as informações fornecidas são confidenciais e não serão utilizadas para qualquer outro fim. Mas atenção, as vagas são limitadas. Por isso, se queres garantir a tua, preenche o formulário que está na descrição deste episódio ou no link das minhas redes sociais. Não percas esta oportunidade. Ajuda personalizada e aprendizagem prática para gerir o teu dinheiro de forma consciente. Hoje vamos falar então como montar a tua carteira de investimentos de forma estratégica, descontraída e prática. Antes de mergulhar neste episódio, não te esqueças de subscrever o canal, partilhar este conteúdo com alguém que também queira aprender a investir melhor. Vais ver que faz toda a diferença na tua jornada financeira. Quando se fala em investir, a maioria das pessoas quer saber onde é que colocar o dinheiro e, preferencialmente, como é que eu vou ganhar o mais rapidamente possível. Falam de imensos ativos financeiros, de ETFs, de ações, certificados de aforro, criptomoedas, obrigações, REITs, mas têm que compreender como é que eles se agrupam. E então agora vou-te mostrar como se podem agrupar os tipos de ativos financeiros. Podem ser obrigações, como se fizéssemos um empréstimo, seja a um país soberano ou uma empresa. Como exemplos temos as obrigações do Tesouro, ou os chamados empréstimos obrigacionistas de várias empresas, que já deves ter assistido a imensa publicidade. Historicamente têm menor risco e garantem maior estabilidade na carteira de investimentos. O risco que se corre é, sendo um empréstimo, a pessoa ou a empresa ou o país a quem tu estás a fazer esse empréstimo não cumprir com o pagamento desse valor. Outro grupo de ativos financeiros são as ações, que podem ser ações individuais ou então ETFs globais, como hoje tanto se fala, como o SP500 ou o ETF World. Historicamente, as ações são o produto financeiro que tem valorizado mais, mas também têm um maior risco associado. Outro grupo de ativos financeiros são os alternativos, que englobam os fundos de investimento imobiliário, que são os REITs, as commodities, como o ouro e outras matérias-primas, e também as criptomoedas. Mas investir não começa nos produtos em si, e não é um casino. Tem a ver com estratégia, com objetivos e com dormir tranquilo. Primeiro, tens que definir o teu perfil de risco e perceber como é que esse perfil se traduz numa carteira de investimentos. Para isso, é importante relacionarmos então 3 coisas: perfil de risco, produtos financeiros e a montagem da carteira de investimentos. Para compreenderes o teu perfil de risco, mais do que olhar para números, importa responderes a estas questões. Como é que eu reajo quando o meu dinheiro desce? Consigo dormir descansado se o investimento cair 10, 20, 30% ou mais? Já vendi investimentos por medo de perder mais? É que se não estás tranquilo com a tua carteira de investimentos, não a vais conseguir manter. Outra questão é, quando é que eu vou precisar deste dinheiro? Em menos de 1 ano? Entre 3 a 5 anos? Ou só a longo prazo, por exemplo, mais de 10 anos? É que quanto menor for o prazo, menor deve ser o risco associado na tua carteira. Outro aspecto. Este dinheiro é essencial ou é um extra? É uma poupança para objetivos importantes? É capital que posso ver oscilar sem comprometer a minha vida? É que o dinheiro essencial não pode correr riscos elevados. Qual é que foi a maior perda que eu já suportei? Como é que eu me senti com isso? Mantive a estratégia ou mudei a estratégia totalmente? Já pensaste, por exemplo, quem compra raspadinhas, a perda que estão a suportar, o risco que estão a correr? É que o teu passado financeiro diz muito sobre o teu perfil real. Por outro lado, compreendo realmente no que estou a investir? Sei como é que funciona este ativo financeiro? Sei porque é que está a valorizar ou, por exemplo, porque é que está a cair? É que quanto menos compreensão sobre o produto, maior é o risco real que existe. Warren Buffett, um mentor retirado recentemente dos quadros da Berkshire Hathaway, que fundou há décadas, dizia que apenas se deve investir em empresas cujo modelo de negócio entendemos profundamente. E, portanto, não devemos investir nem em modismos, nem em setores desconhecidos.
Para além disto, tenho disciplina para manter uma estratégia? Consigo investir mesmo quando o mercado está negativo? Ou só entro quando toda a gente fala disso? Por exemplo, nestes últimos tempos tem existido um crescimento significativo do ouro e também da prata. Será que faz sentido com uma valorização tão grande ao longo deste período entrar agora apenas porque toda a gente fala disso? Ou faz sentido entrar porque eu tenho uma estratégia relativamente ao investimento nesse produto? O que me causa mais desconforto? Ver o dinheiro desvalorizar temporariamente, num produto em si, ou perder oportunidades por ser demasiado conservadora? É que esta resposta também ajuda a ajustar o equilíbrio certo para ti. Outra ideia. Tenho mais fontes de segurança? Tenho um rendimento estável? Tenho um trabalho estável? Tenho poupanças fora dos investimentos? Tenho apoio familiar ou tenho margem financeira para investir? É que quanto maior for a rede de segurança, maior pode ser o risco que assumes perante os investimentos. Qual é que é o meu verdadeiro objetivo? Preservar capital? Gerar rendimento? Ou então crescer o património a longo prazo? É que os objetivos diferentes também significam, então, perfis de risco diferentes. Então, que tipos de perfil de risco existem? Podemos agrupá-los maioritariamente em 3 níveis. O perfil de risco conservador, em que o foco é a proteção do capital. O perfil conservador valoriza, então, estabilidade, previsibilidade e a proteção do dinheiro e da poupança. O perfil de risco moderado, que procura equilíbrio, e aqui já se aceita alguma volatilidade controlada em troca de algum crescimento económico. E, por último, o perfil de risco arrojado, que privilegia um crescimento a longo prazo, aceita a volatilidade e as quedas temporárias. E como é que nós temos que olhar para a nossa carteira de investimentos? A carteira de investimentos tens que pensar nela como se fosse uma mochila de viagem. Um conservador protege tudo. O moderado leva algumas ferramentas para se proteger, mas também há outras ferramentas para explorar o mundo. E o arrojado leva equipamento extra para qualquer aventura inesperada. Agora que tens uma ideia do teu perfil de risco, é hora de definir o perfil de risco real da tua carteira de investimentos. Não é só escolhermos entre se sou conservador, moderado ou se sou arrojado. É preciso quantificar o quanto do teu capital estás disposto a ver oscilar ao longo do tempo. Há alguns passos simples. Define a perda máxima aceitável. Avalia o horizonte temporal, porque já sabemos que quanto mais tempo tiveres para investir, maior risco podes assumir porque tens tempo para a recuperação. Decide a proporção dos ativos chamados mais voláteis, como as ações ou, por exemplo, as criptomoedas, se quiseres, porque quanto mais confortável estiveres com as flutuações, maior a fatia que podes atribuir a estes ativos. Registra mesmo o teu plano de risco. É que ter isto escrito ajuda-te a manter a disciplina e a não reagir de forma impulsiva às oscilações do mercado. Pensa no teu perfil de risco como se fosse o peso e a organização da mochila que levas de viagem. Se levares demasiado equipamento pesado, portanto, se tiveres demasiado rendimento variável, como por exemplo as ações, podes te sentir desequilibrado. Se não levares nada além do essencial e, portanto, só tiveres rendimento fixo, podes perder oportunidades claras de crescimento. Agora, que já definiste e já percebeste como é que olhas para o teu perfil de risco, é hora de preparar a tua mochila de viagem, ou seja, a tua carteira de investimentos. E aqui entra um conceito fundamental, que é a diversificação. Mas atenção, não é só pôr tudo para dentro da mochila de viagem. O segredo é incluir produtos financeiros que não dependam uns dos outros, ou seja, os chamados ativos descorrelacionados. O que é então a descorrelação de ativos? São ativos que não se movem da mesma forma ao longo do tempo. Podes, por exemplo, quando um sobe, outro pode manter ou até subir de forma diferente. Funcionam no fundo como teres amortecedores na tua mochila de viagem. Se chover na viagem das ações, tens o guarda-chuva das obrigações, ou então, por exemplo, o casaco do ouro para te proteger. A correlação pode ser negativa ou positiva e pode variar então entre -1 ou +1, sendo que se for positiva, o efeito de um ativo contagia o outro. Se for negativa, os efeitos podem ser em sentidos contrários. Vamos ver então exemplos. Então, relativamente às ações e ETFs, porque não esquecer que há muitos ETFs que apenas têm exclusivamente ações. A correlação entre si é alta, mesmo entre ETFs diferentes, mas que sejam de ações, porque estão expostos ao mesmo mercado. Com obrigações, normalmente a correlação é baixa ou até eventualmente negativa. Com criptomoedas, a correlação é variável, mas tende a aumentar, ou seja, a ser mais positiva em períodos de stress económico. As obrigações são então os ativos de estabilidade e de proteção. Têm retornos mais previsíveis. São sensíveis principalmente a elevadas taxas de juros, à inflação, ao risco de crédito. Qual é que é a correlação então com os outros ativos financeiros? Com as ações e com os ETFs, a correlação geralmente é baixa ou negativa. Com criptomoedas, normalmente a correlação é baixa. E entre grupos de obrigações? Bem, aí já vai depender do prazo delas e do risco das mesmas, mas mesmo assim a correlação é menor
do que com as ações. Vamos falar agora de outro produto financeiro, o ouro. O ouro é um dos ativos clássicos de descorrelação e costuma ser tratado como uma reserva de valor e um ativo defensivo. Normalmente, o ouro reage principalmente a fenómenos de inflação, a crises financeiras e geopolíticas, como por exemplo, e isto é um dos fenómenos que estamos a assistir nos dias de hoje e pode ser uma das causas de valorização significativa do ouro, pode também estar relacionada com a desvalorização de moedas. O ouro não depende dos lucros, do crescimento económico ou do crédito. E como é que pode-se comprar então o ouro? Pode ser comprado fisicamente ou então através de ETFs. O ouro físico tem ainda maior descorrelação. Mas claro que temos a questão do armazenamento, temos que o guardar. Um ETF de ouro já permite a descorrelação falada na carteira de investimentos. Agora que já falámos de como organizar e dos produtos financeiros que existem e da sua descorrelação, vamos ver então exemplos de carteiras de investimentos, que não são para ser seguidas à risca, são apenas para tu teres uma ideia de acordo com o perfil que tu estabeleceste para ti. Vamos olhar então para uma carteira de investimentos defensiva ou conservadora. Considerem então esta seguinte carteira, em que está 35% do capital alocado a certificados de aforro, 25% em obrigações, sejam fundos de obrigações ou ETFs de obrigações de risco baixo a moderado, 15% de ETFs chamados defensivos e, portanto, têm menor volatilidade que, por exemplo, o SP500, 10% em ouro e 15% seria dinheiro em caixa. Porquê? Porque o dinheiro parado também faz parte de uma carteira. O dinheiro parado serve para, por exemplo, aproveitar oportunidades ou então para reduzir a ansiedade em momentos que a tua carteira de investimentos está a desvalorizar. É uma ferramenta de estabilidade. Qual é então a lógica desta carteira de investimentos? A maior parte do dinheiro está, maioritariamente, protegido. Olhando agora para aquilo que é uma carteira de investimentos moderada, imaginem a seguinte carteira. 40% de ETFs de ações globais, como já falámos, o SP500, o ETF World, 20% em obrigações, 15% em REITs, os tais fundos imobiliários, que podem ser comprados através de ETFs ou então de empresas diretas que têm então esses fundos imobiliários, 10% em ouro e commodities e 10% do dinheiro em caixa. E ainda 5% de ações individuais, ou chamadas ações isoladas. Qual é que é a lógica desta carteira? Os ETFs são então a base de crescimento, as obrigações equilibram a volatilidade desta carteira, os REITs e as commodities aumentam a diversificação. E o fluxo do dinheiro em caixa permite ajustar sem pressão. É uma carteira equilibrada entre crescimento e estabilidade. Vamos olhar então agora para uma possível carteira de investimentos para perfil arrojado. Reparem nesta seguinte alocação. 55% em ETFs de ações, 15% em ações isoladas, 10% em REITs, 5% ou ouro ou commodities e eventualmente 5% em criptomoedas, se fizer sentido. E 10% ficaria então o dinheiro em caixa. Qual seria a lógica desta carteira? O forte foco no crescimento, um risco concentrado, as criptomoedas a funcionarem como um complemento e eventualmente como um potencial foco de valorização e também a liquidez que protege decisões emocionais. É uma carteira com altos e baixos, vai oscilar bastante, mas que está pensada para o longo prazo. E, portanto, aqui, acima de tudo, perceber como olhar para estes tipos de carteiras e de alocação dos ativos financeiros. Eu vou falar aqui de mais uma estratégia bastante conhecida, que é uma estratégia de investimento que supostamente está criada para todas as estações meteorológicas dos investimentos, o chamado All Weather Portfolio ou o portfólio para todas as estações meteorológicas. É uma estratégia que foi criada por Ray Dalio, um dos investidores e gestores de fundos mais conhecidos do mundo, fundador da Bridgewater Associates, um dos maiores fundos globais. O objetivo, então, deste All Weather Portfolio é construir uma carteira resistente a diferentes ciclos económicos, protegido contra o crescimento lento, a recessão, a inflação ou até, eventualmente, uma deflação. Qual é que é, então, a alocação típica deste portfólio? 30% de ações globais, com exposição a empresas internacionais consolidadas para crescimento de longo prazo, ou eventualmente, então, pode ser feito através de ETFs, 40% no chamado rendimento fixo, em que desses 40%, 20% são de obrigações de longo prazo, que garantem a estabilidade e o rendimento previsível, e os outros 20%, obrigações de curto prazo que garantem a liquidez e a proteção contra a volatilidade da carteira. 15% em commodities, como ouro e outras matérias-primas que ajudam a descorrelacionar e a proteger contra a inflação, e 15% em rendimento de curto prazo ou liquidez, garantir que tens sempre dinheiro disponível para oportunidades ou para amortecer as quedas do mercado. Estes exemplos de carteiras de investimento não são certas nem são erradas, são coerentes com diferentes perfis, e é importante compreenderes o teu perfil de risco
e se já investes, analisar como tens a tua carteira de investimentos organizada. Porque o erro mais comum é dizer, eu sou conservador, mas depois tenho uma carteira de investimento definida como arrojada. Ou então dizer, eu sou arrojado, mas não consigo aguentar as perdas. A melhor carteira é que tu consegues manter. E atenção, que existe aqui um pormenor em cada um destes ativos financeiros, o chamado índice de risco dos produtos. Os fundos e os ETFs têm um índice de risco de 1 a 7, descrito nos documentos oficiais como SRRI. Este indicador ajuda a perceber a volatilidade esperada e o comportamento em diferentes cenários, porque quanto maior for o número, maior a volatilidade e, claro, o risco associado. Mas lembra-te, o risco final não é a média dos números de todos os ativos financeiros que tens, é o resultado da combinação desses ativos e das suas ponderações. Outro aspecto que temos que compreender é que à medida que a tua vida muda, a carteira de investimentos deve acompanhar. Se tens 20 anos, a tua carteira de investimentos pode ter uma determinada alocação. Se tens 40, 50 ou 60, outro tipo. E para quem, por exemplo, tem filhos e quer criar uma carteira desde cedo para eles, ainda pode fazer sentido olhar para algo ainda diferente, com maior risco. Não existem carteiras perfeitas. Devem ser ajustadas com relativa frequência, 1 a 2 vezes por ano, por exemplo, em função da idade. Teoricamente, quanto mais velhos somos, tendo em conta que perspectivamos o resgate do valor que temos, devemos diminuir o risco da carteira, ou então apenas resgatar parcialmente. Por que não deixar a carteira montada para gerações futuras? É exatamente isto que torna cada pessoa diferente, cada solução diferente e cada carteira de investimentos única. É a busca desse padrão que muitas vezes parece criar um bicho de 7 cabeças em cada um de nós. Porque, sobretudo, não sabemos como equilibrar a carteira. E é a partilha de conhecimento, a procura, que nos faz evoluir e estar tranquilo com o caminho que projetamos. Depois de preparares então a tua mochila para a jornada financeira, não a deves deixar ao acaso. O mercado sobe e desce, e a tua alocação inicial pode ficar completamente desequilibrada. É aqui que entra então o chamado rebalanceamento de carteira de investimentos. Qual é que é o objetivo? Manter a alocação de risco original, se é o que me faz sentido. E como é que eu posso fazer isso? Tenho duas opções. Ou vender a parte que está a subir significativamente para uma percentagem que me deixe tranquilo, ou então, nos próximos tempos, apenas reforçar os setores que diluem o risco na carteira. Imagina que as ações podem estar a subir significativamente e a percentagem na tua carteira de ações passa de 25% para 40%. Ou vendes diretamente as ações, mas isso também é um problema porque no fundo estás a possibilitar a carteira a não valorizar tanto quanto possível, ou então deixas valorizar, deixas mais valor em caixa ou reforças outros setores para o risco não se tornar tão elevado. A frequência deste rebalanceamento deve ser de 6 em 6 meses, que é ideal para a maioria, anual suficiente se não acompanhas assim tão de perto o mercado e portanto basicamente entras na tua corretora, fazes a tua compra e segues. Claro que existem algumas exceções, especialmente quando existem grandes crises económicas ou então mudanças pessoais significativas na tua vida. Pensa no rebalanceamento como organizares a mochila antes de continuares a viagem. Retirares o excesso de equipamento pesado e equilibrar o que precisas para que tudo continue confortável e funcional. Vou-te dar mais algumas dicas. Faz aportes regulares, mesmo que sejam pequenos. 25, 50, 100 euros por mês acumulam muito ao longo do tempo com juros compostos. Reinveste os dividendos e juros, caso existam, para reforçar a mochila e a carteira no sentido que tu preferires. E evita, simultaneamente, decisões impulsivas. Porque as oscilações de mercado são normais. Temos-las visto ano atrás de ano. Entrar em pânico só prejudica o teu progresso na tua carteira de investimento. Define um horizonte temporal. O curto prazo pede liquidez e pede segurança. O longo prazo permite assumir mais risco e escolher maiores retornos. Lembra-te sempre, a disciplina e a paciência são os equipamentos secretos que tornam qualquer viagem ou qualquer investimento bem-sucedido. E agora quero lançar-te então uma pergunta. Já tens uma distribuição definida na tua carteira de investimentos? Como repartes os teus ativos? Deixa-me a tua opinião nos comentários ou responde diretamente. Estou curioso para saber como cada um organiza os seus investimentos. E não te esqueças, €1 melhor gerido hoje traz um calvário a menos na tua vida no futuro.